Deus. Boa noite, povo de Deus. A paz esteja com todos, amém? Maravilha, coloca a mão no teu peito, assim. Levante o seu semblante. Olha assim comigo, diga: poderoso Deus, aquele que me respeita, mesmo sem o merecer. Hoje, mais uma vez, eu estou aqui para louvar o teu nome, que tem tanta significância em toda a minha rotina. Eu venho te agradecer por cada um dos livramentos, te agradecer pela cura e pela restauração, porque eu tenho a certeza de que as coisas irão melhorar, e contigo tudo se ajusta, mesmo que a minha vida esteja um caos, o Senhor organiza. Eu estou aqui hoje para reconhecer que é o Deus da minha vida, aquele que me salvou, que escreveu o meu nome no livro da vida. E por isso estou aqui, porque sei que o Senhor repreende a Satanás e revela a tua palavra para mim. Então usa o pregador, me revela, faz-me ver quem eu sou, como estou sendo, reflete-me aos meus olhos, e que tudo isso seja para a tua glória, pois só o Senhor conhece o meu estado. É a minha oração, ligando ao céu, grato, em nome de Jesus, amém. Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Lucas, capítulo de número 6. Evangelho de Lucas, capítulo de número 6, e o versículo 6 ao número 11. Lucas, eu sempre pergunto para vocês, eu sempre comento, Lucas era discípulo de quem? Paulo. Qual o evangelho que é o evangelho de Lucas aqui, desses 4 símbolos? Você lembra ou não? Esse mesmo. Aqui, ó. O Evangelho de Lucas. Jesus salva. É o que melhor detalha sobre o nascimento de Jesus, até pela profissão médica dele, é o que melhor explica algumas coisas. O Evangelho de Lucas. Olha só. Todos acharam? Capítulo 6, versículo 6 ao 11. Diz assim a minha tradução. Sucedeu que em outro sábado entrou ele na sinagoga e ensinava. Ora, achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida ou leprosa. Os escribas e os fariseus observavam-no, procurando ver se ele faria alguma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo-lhe os pensamentos, disse ao homem da mão ressequida: levanta-te e vem para o meio. E ele levantou-se, permaneceu de pé. Então disse Jesus a eles: que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou mal? Salvar a vida ou deixá-la perecer? E fitando todos ao redor, disse ao homem: estende a mão. Ele assim o fez, e a mão lhe foi restaurada. Mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam a Jesus. Amém? Assente-se, por favor. Nós já estamos na última semana, iniciando praticamente a última semana do mês de fevereiro, não é? E talvez no final do ano você fez alguns planos. Não, ano que vem eu vou fazer isso. Essas coisas já são moda, dieta, aprender a tocar um instrumento musical, entrar numa academia, fazer economias financeiras, e se tratando de 2020 a 2021, estar vivo e estar bem de saúde, não é verdade? Mas muitos planos são traçados. Esse ano eu pretendo retomar os estudos ou tirar a carteira. Esse ano eu pretendo finalizar tal coisa que eu comecei. Esse ano eu pretendo acertar a questão
documental do meu casamento, eu pretendo entrar no instituto teológico e conhecer melhor a palavra de Deus. Esse ano eu quero pegar firme nas escrituras, eu quero ler a Bíblia inteira. Esse ano eu não quero faltar os cultos de domingo nem terça. Esse ano eu vou ter uma proximidade melhor com esse familiar. Esse ano. E nós já estamos terminando o mês de fevereiro, estamos chegando no mês de março. E a frustração de alguns é que tudo está se repetindo. Está tudo começando a ficar mesma coisa. Somente para alguns. Alguns casos viram acusação, viram reclamação e as mesmas fugas. E o primeiro ponto que me chama a atenção aqui no texto, algumas coisas que eu vou falar para você, possivelmente você já conheça, quem caminha comigo. Primeira coisa, uma das coisas que as Escrituras nos ensinam é que somente uma pessoa determinada alcançará as suas metas. Uma pessoa determinada. Eu quero te lembrar que todas as coisas têm um propósito. A grama tem um propósito, uma pedra tem um propósito. Embora uma pessoa possa ter dado a semente, né, possa ter sido através de um estupro, através de uma violência, independente disso, o único autor da vida é Deus. O único que dá a vida é Ele. O único que gera a vida é Ele. Então, se alguém nasceu, meu irmão, nasceu primeiro do ventre dele. Eu preciso que você entenda a questão de ser uma pessoa determinada para que tenha resultados na vida. Presta atenção. No mundo espiritual, tudo é perfeitamente organizado. Repita comigo. No céu, não, repita de verdade. No céu, não há acidente. Meu irmão, se Deus tem um caminho para Ele traçar, Ele é determinado e fiel. A palavra dele diz que a sua palavra é como a chuva. Ela não vai voltar até que a terra seja regada. Não é verdade? Nosso Deus é um Deus determinado. A Bíblia fala em 1 Pedro 1,16, ela nos aconselha a ser como o nosso Pai. A ser semelhante, a buscar ser como nosso Pai. Ele diz assim, sede santos, porque eu sou santo. Isso é, nós temos que ser pessoas focadas, se quisermos ser uma pessoa de sucesso. Se eu casei, eu tenho que estar também focado no meu casamento. Agora eu casei e falo, amor, é o seguinte, ó, final de semana, eu vou ter que viajar com meus parça, entendeu? Com meus amigos, porque daí vai rolar isso, vai rolar, você está entendendo? Aí, ó, amor, é o seguinte, ó, tem futebol, deixa meu prato no micro-ondas. Eu não estou falando para você que você agora entrou numa redoma. Não, estou dizendo que seja o que nós vamos fazer, nós temos que ser focados. Meu irmão, você está trabalhando para quê? Você quer dinheiro? Se você quer dinheiro, você tem que dar lucro. Não é verdade? Você é cristão, mas não conhece um testamento? Você não conhece o que é de direito? Você está entendendo o que eu estou falando? Se nós queremos ter sucesso naquilo que nós adotamos como causa, no mínimo, nós precisamos ser focados, determinados. Josué capítulo 1, versículo 7. O próprio Deus diz para Josué, para uma batalha, esforça-te e seja muito corajoso. E no versículo 9 ele diz, porque eu sou contigo. Como que você nasceu no mundo? Você sabe ou não? A gente não vai lembrar. Mas a gente já nasce chorando, não é? Nós nascemos chorando. E se o cara não chora, é meio câmera lenta, o médico vai lá, ajuda, dá um tapinha. Para que ele chore, porque tem um muco da placenta que tem que sair. Por isso que a criança tem que chorar. Mas de uma forma poética, nós nascemos chorando. Por quê, meu irmão? Querendo ou não querendo, você entrou numa guerra. Aceitando ou não aceitando. Não tem casamento fácil. Não tem ser pai fácil. Não tem ser filho fácil. Não importa a família que você teve. Você teve que superar um monte de coisa. Não existe ser solteiro fácil, casado fácil, ministério fácil. Não existe ser magro ou gordo, ou loiro, ou preto, ou azul, fácil. Não existe. Você nasceu
eu nasci e entramos em uma guerra. E se não formos determinados, vamos ficar patinando no meio do caminho. Olha, eu não sei aqui, quem já foi para o quartel, levanta a mão. De manhã tinha 3, tem um aqui que já foi do quartel. Com certeza você teve que desmontar e montar fuzil, né? Não tem como. Como que você vai para uma guerra e não vai conhecer o teu armamento? Como? Você vai passar vergonha. Não é verdade? Então, se você parar para pensar, meus irmãos, a pessoa mal treinada para a vida, ou o mau soldado nessa batalha, não sabe quem é o seu inimigo, daqui a pouco está combatendo com aqueles que estão ajudando. Aí o casal, em vez de se unir, a sua briga. O soldado que não conhece bem sobre a batalha, sobre essas coisas, não vai saber usar o fuzil. Tem um livro, um livro de 3.000 anos atrás, o nome do livro é A Arte da Guerra, de Chan 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 Chon Chon. É um chinês lá, um livro de 3.000 anos atrás eu li. E ele está falando dos tipos de terreno, as formas de guerra e os tipos de terreno. Ele fala, ó, num lugar tal, onde é um banhado, você tem que usar tal tipo de armamento, a estratégia é essa. No terreno seco, você tem que se preparar desse jeito. No terreno em que que é muito frio, você vai ter que se preparar. Na noite vai ter que ser assim, no dia. E ele vai traçando o tipo de guerra em que você vai vencer se seguir aquelas instruções. A Arte da Guerra. Não é um livro cristão, mas é um princípio de guerra. Aí uma pessoa, ela quer vencer, mas daí ela começa a fazer o instituto teológico, desiste. Ela casa, e daqui a pouco pensa, bem, eu não vou casar no papel, porque vai que eu queira separar. Conhece alguém assim? A pessoa, ela vai lá, bem, eu só preciso saber guiar o carro, não preciso tirar carteira. Tem muito motorista aí que tira a carteira e é um mau motorista. Aí o cara ou ela é um criminoso, uma criminosa. Né? Porque é proibido isso. É um porte de arma, não aprende sobre direção defensiva. Tá? Aí o cara, eu quero ser cristão. A partir de hoje, o que significa a palavra cristão? Mini Cristo, seguidor de Cristo. Mas não conhece nem a palavra dele. Fala, não quero ser pastor. Mas não conhece a palavra. Se alguém pede uma oração, foge. E a gente não pode negar a oração nem para um cachorro. A pessoa está morrendo do lado, reclamando da vida, e não fala do Cristo que tem salvado e direcionado. Esqueceu sobre a guerra. E se você e eu não formos pessoas determinadas, nós nunca iremos alcançar alvos coerentes na nossa vida. Algumas oportunidades, presta atenção, algumas oportunidades elas nunca mais voltam. Nunca mais. No céu não há acidente. Tá? Não há acidente. O que eu quero dizer para você que o milagre, segundo ponto, o milagre, ele não é um acidente. O milagre, ele é a confirmação de um projeto de Deus segundo a nossa determinação. Eu vou dar um exemplo mais específico para você. Moisés teve que caminhar até o mar, para que o mar se abrisse. Davi teve que correr até o gigante Golias, para poder matar o gigante, para poder estar na mesa do rei Saul, tomando café da manhã, almoçando, café da tarde, janta, para poder estar casado com a filha de Saul, Mical. Nome de japonês, mas não era. Você está entendendo? Como diz o pastor Rogério várias vezes, gente, não está na Bíblia, rapadura é doce, mas não é mole. Você precisa ser determinado. A mãe do pastor Jurandir, ele sempre me lembrou que a mãe dele não tinha os dentes, né, pastor? Pastor Jurandir tem 75 anos, né, pastor? E teve uma criação muito simples. E a mãe dele não tinha nenhum dos dentes. E daí ela tinha um ditado. Quando Deus, como é que ela falava? Quando Deus tira os dentes, ele alarga a goela. Quando Deus tira os dentes, alarga a goela. Meu irmão, quando você é uma pessoa determinada, você acha uma brecha. Quando você é uma pessoa determinada, você ajeita. Quando você é uma pessoa determinada, você dá um jeito. Aí eu encontro uma pessoa que cursou o Instituto Teológico por 3 anos, se formou, morava no Alto Boqueirão, pegava o ônibus de lá e estudava de manhã na sala do pastor Jefferson, inclusive. Só funcionava um braço dela. Ela cadeirante.
Ela fez os 3 anos, ela fazia os trabalhos de teologia. Ela deu um jeito, se resolveu em tudo e se formou. Porque quando uma pessoa é determinada, ela suporta, ela vence. No mundo espiritual, a nossa determinação trará retorno. Trará retorno. O centurião, ele teve que negar a sua patente e honrar a Jesus, que era um judeu. O centurião era romano. Pedir ajuda para um judeu, isso era incabível. E de repente, olha, Senhor, eu sei o que é autoridade. Eu digo para que ele vai, eu digo para que ele vem, eu sei o que é autoridade. E eu sei que o Senhor tem autoridade. E eu sei que eu não sou digno. Mas o Senhor é. Se o Senhor falar uma palavra, eu sei que o meu criado, o meu soldado, centurião responsável por 100 soldados, eu sei que ele pode ser salvo. Jesus olha, levanta e fala, gente, eu nunca vi tanta fé nem em Israel. E ele fala, vai e seja feito conforme a tua fé. Isso é, o milagre aconteceu por quê? Porque aquele homem se arriscou. O milagre aconteceu por quê, meu irmão? Porque esse homem foi determinado. Eu não sei qual foi a distância, mas ele estava focado. Número 3. Você já reparou no giro de fase em que nós vivemos? O dia, ele tem 24 horas. Isso é, amanhã é um novo dia. A semana tem 7 dias. O ano tem 365 dias, e se você parar para pensar, sempre há um dia novo, sempre há uma semana nova, sempre há um ano novo. Isso é, uma nova oportunidade de quê, pastor? Para quê uma nova oportunidade? De ser melhor, de tentar de novo, de aprendermos, de entendermos. E se não formos determinados, esforçados, nós vamos nos frustrar de novo. E nós não podemos escapar do processo, como eu estava dizendo terça-feira. Não podemos fugir do processo. Aí você encontra pessoas com 50, 60 anos tendo um comportamento infantil. Porque quando era criança, fugiu do processo. Foi mimado ou mimada. Ou alguém não deixou passar pelo processo. Aí sabe o que acontece? Não dá valor, não entende o valor. Seja determinado. Ponto 4. 7 na Bíblia, como no sábado, o 7º dia da semana, 7 na Bíblia, significa a presença de Deus que aperfeiçoa, que cura, que ajusta. Na semana, o 7º dia. Significa que toda vez que Deus se manifesta aqui nessa terra, sua presença indica o fim de uma fase e o início de outra fase, melhor, outro tempo. Deus se manifestou na tua vida? Espera aí que eu vou perguntar de novo, que talvez você está em outra dimensão. Deus se manifestou na sua vida? Então, Ele te chamou para uma nova fase. Ele chamou você para uma nova etapa. E se você não for determinado nesse novo ciclo, você vai repetir de ano. E os anos vão passando. E talvez alguns já não tenham tempo mais de ficar errando. E às vezes você pensa bem assim, pastor, que bom que você está falando isso. Lá em casa, alguém vai ver essa mensagem pelo vídeo. Aqui na igreja tem alguém que precisa ouvir essa mensagem. Mas essa mensagem é para você. Porque ela veio primeiro para mim. Essa mensagem não é para o outro, não. Não fique mirando o outro, não. Essa mensagem é para você. Seja determinado. Toda vez que Deus se manifesta, Ele se manifesta para uma nova fase, para um novo ciclo. E é um sábado, na virada de uma semana, que Jesus vai para a sinagoga ensinar. E isso era comum para Jesus, o seu determinismo em levar o reino de Deus de diversas formas. Meu irmão, presta atenção no que eu vou falar para você. Se você não for determinado, nada vai parar nas suas mãos. Por quê, pastor? Tudo que tem nas suas mãos irá virar doença. Eu vou repetir. Se você não for uma pessoa determinada, qualquer coisa que vier até as tuas mãos vai ficar doente. Você conhece aquelas pessoas que são mais ou menos assim? Comprou um carro, as pessoas já conversam ao redor. Olha lá.
vai apodrecer na mão, porque não faz manutenção. Olha lá, vai apodrecer porque não cuida. Olha lá. E fulano casou. Vamos ver quanto tempo que vai dar. Porque consegue amargurar todo mundo. É um nômade, ou é uma nômade. Isso é, vai, suga tudo que pode, suga as energias, tudo, acabou, migra e vai para um outro relacionamento. Olha lá, olha lá, olha lá. Conhece aquela pessoa? Recebeu uma herança, recebeu uma oportunidade, recebeu isso ou aquilo. E agora? Presta bem atenção no que eu estou falando. Porque alguém pode estar dando a última chance para a sua vida, às vezes você está distraído. Presta bem atenção, faz favor. Gente, cai algumas coisas na mão. E o que essa pessoa faz? Mais uma vez, desperdiça oportunidades. E a pessoa pensa, bem, eu sou novo ainda, eu sou nova ainda. Bem, eu sei me levantar, eu já me levantei várias vezes. E a Bíblia fala o que em Provérbios 16, 18? Que o princípio da queda é a arrogância, o princípio da ruína é a soberba. E aí, que o tempo vai passando. Meu irmão, Jesus vai para a sinagoga e ele é determinado em levar o reino de Deus. Mas o que me chama a atenção é sobre um homem. Eu não sei a idade desse homem, mas esse homem foi determinado. A Bíblia diz que ele tinha uma lepra na mão direita. A Bíblia especifica, ela deixa bem certo que era na mão direita. E por algum motivo a lepra parou no pulso dele. A hanseníase e a lepra são 5 tipos. Para quem não sabe, a lei no Velho Testamento, uma pessoa que tinha lepra era considerada uma pessoa imunda. Era considerado um castigo de Deus devido a um comportamento de rebeldia. Era uma manifestação, uma consequência do pecado. Amém? Era uma consequência do pecado. Isso era tão sério, era como se fosse o Covid hoje. Todo mundo ia ficar louco. Pastor, mas você está com Covid. Você está com... Eu não estou infectado, gente, tá? Eu já fui em mês de março, sarou, e beleza, graças a Deus. Mas eu estou dizendo para você, o cara está com Covid e está indo no asilo. Está indo no asilo. Só que naquela época o negócio era muito mais ignorante. Sabe o que eles faziam com uma pessoa que estava com hanseníase? E entrava no meio da população, sem avisar, era apedrejado até a morte. Aquele homem, ele não só entrou no meio da multidão sem avisar. Aquele homem entrou dentro da sinagoga, dentro de um lugar de ensino, dentro de um templo. Isso, meu irmão, era um escárnio. Isso era um absurdo. Uma pessoa considerada imundo, tanto é que os leprosos naquela época, eles tinham uma cidade dos leprosos, para eles viverem entre si. Alguns nunca mais voltavam para casa. E se um deles falasse que estava curado, eles deveriam primeiro se apresentar ao sacerdote, que tinha um princípio de medicina. E hoje, os sacerdotes judeus também são, porque eles fazem a circuncisão e coisa e tal. E eles tinham que se apresentar. Se a pessoa tivesse realmente curada, aí poderia voltar para a sociedade. Então, o que esse homem faz, o homem da mão leprosa? Por algum motivo, ele sabe que Jesus está lá e ele entra na sinagoga. Agora, os fariseus, os herodianos, os saduceus, os escribas, que eram os religiosos da época, que se acham perto de Deus, não estavam perto de Deus, porque não se importavam realmente. Se importasse, não deixariam o homem entrar, mas eles deixaram o homem entrar porque queriam alguma causa contra Jesus. Os urubus. O homem estava com a mão leprosa. Qual mão que ele estava leprosa mesmo? A mão direita. E você sabe o que significa direito na Bíblia? Mão direita ou lado direito na Bíblia? Significa graça de Deus. Significa favor divino. A mão esquerda significa juízo. Olha só, quando um sacerdote ele ia abençoar o povo por uma instrução divina, ele levantava a mão direita acima da esquerda. Que o Senhor te guarde, que Ele faça resplandecer o rosto sobre ti. Você está entendendo? Agora, quando vinha uma repreensão, ou uma profecia de repreensão, a mão esquerda estava acima da direita. Então, a esquerda, ela tipifica a reprovação. O próprio Jesus fala, quando ele dá um exemplo sobre o dia do julgamento, olha, vinde para a direita do meu Pai. E vocês, vinde para a esquerda, será lançado no fogo, haverá ranger de dentes e coisa e tal.
Tá? Então, o quinto ponto que me chama a atenção. Esse homem é um exemplo de fé para mim e para você. Por quê, pastor? Porque ele foi determinado. Presta atenção no que eu vou falar. Você conhece aquelas pessoas que já contaram muitas aventuras do passado? Você conhece alguém, né? Como assim, pastor? Que no passado foi e pulou o muro e fugiu disso, que no passado se arriscou e pegou o carro e estava 170 por hora, de repente uma rampa e se arriscou de novo, porque de repente naquela loucura e foi lá fazer um acampamento onde não podia e correu de polícia e brigou com o bandido e foi não sei o quê. Conhece uma pessoa assim ou não? Você conhece? Um monte de gente. Existe um monte de gente assim. Lembrando que primeiro essa palavra vem para mim. Aí sabe o que acontece com algumas dessas pessoas que se arriscaram muito na vida, vem para Jesus. Aí não se arrisca mais. Aí não se arrisca mais. Por quê, pastor? Não se arrisca mais, fica covarde às vezes. Porque, não, com Deus tem que ser mais com prudência, né? Então eu não vou ser dizimista, porque isso é um risco, né? Não, eu não vou cursar teologia de maneira alguma, porque tem que pensar bem. Não, eu não vou me batizar, porque isso é muito sério, né? Isso é um passo sério, então eu tenho que pensar muito bem, né? Eu tenho que saber bem o que é. Se arriscou a vida inteira para aquilo que era errado, brigava sei lá com quantos, e agora que é para fazer o que é o certo, não é determinado ou determinada, não se arrisca, não dá o passo de fé, não é determinado, sempre quer ter uma vida rasa com Deus. Mas esse homem se arriscou a sua vida, arriscou de ser apedrejado. Ele escondeu a sua mão, ele foi para o templo. Meu irmão, a mão direita ela é tão preciosa. Se você for trabalhar e tiver sem a mão direita, você vai ver o quão importante, o quanto faz falta a mão direita. Uma das primeiras coisas que Jesus vê no homem não é o coração. Uma das primeiras coisas que Jesus vê no homem são as mãos. Ele mesmo diz, lá no reino dos céus, ele fala, no dia do juízo, apresente as tuas mãos, eu quero ver o que você fez pelo meio do corpo. E ele não deixou, a Bíblia diz que Davi era o quê? Segundo o coração, mas ele não autorizou Davi a construir o templo, porque as mãos dele estavam sujas de sangue. Mãos na Bíblia tipificam trabalho, obra. Olha para as mãos de Jesus. O corpo dele não tem chagas, mas o que tem nas mãos de Jesus? O sinal dos cravos. Significa por onde ele passou. As nossas mãos nos mostram várias vezes. Olha para a mão do mecânico. A graxa já penetrou ali. O óleo já penetrou ali. Olha para a mão de um pedreiro. Olha para a mão de alguém que trabalha com computadores. Você está entendendo o que eu estou falando? As mãos, elas mostram os sinais das nossas obras. Isaías capítulo 16, versículo 18 e 19. Pode uma mãe abandonar o filho que ainda amamenta? Pois ainda assim, diz o Senhor, eu nunca vos abandonarei. Olhe para as minhas mãos e vede o vosso nome escrito na palma das minhas mãos. É uma profecia de 700 anos, porque Jesus está falando de mim e de você. Meu irmão, entenda o que eu estou falando. Jesus olha além do que o ser humano pode ver. E ele também vê a nossa fé. Fé não é desculpa. Fé é um determinismo, é um posicionamento. Fé, meu irmão, é um crédito que nós estamos dando para a palavra de Deus. E a fé é uma ligação com Ele que vai trazer resultados de mar abrindo, de curas, de transformação, de avanço, de prosperidade, seja o que for. Eu lembro do pastor Carlos Mato Grosso. Pastor Carlos Mato Grosso, da cidade de Lucas de Rio Verde, é isso? No Mato Grosso, né? Lucas de Rio Verde. Ele veio trazer uma mensagem aqui na igreja. E ele estava pregando, ele é grandão, os dedão dele, acho que um dedo, ele dá dois meu, dedão no milhopã. Ele chegou aqui, gente, bateu com o dedo e quebrou isso aqui. Depois eu tive que lixar para aparecer um livro aqui. Mas ele, determinado, trazendo a mensagem, ele falou bem assim, num testemunho dele. Gente, eu estava orando para Deus, uma mão na frente e uma atrás. Orando para Deus
me abençoar com uma noiva, com uma esposa. E de repente, parece que os olhos dele foram abertos para uma amiga, que também era solteira. E eles lanchavam juntos, às vezes conversavam juntos. Só que ela não tinha olhos para ele. Ele conversava, ele jogava e falava, e ele falou, vou fazer um propósito com Deus. 1 ano de oração na madrugada. 1 ano de... Você quer casar mesmo? Se você não fizer isso, é conversa fiada. 1 ano de oração. Ele falou, olha, irmãos, eu confesso para vocês que teve vezes, e 1 hora por noite, orando, 1 hora por noite. E confesso para vocês, irmãos, que às vezes eu dobrava o meu joelho, começava a orar e daqui a pouco eu dormia. Mas eu cumpri 1 ano de oração. 1 ano de oração. E ele falou, irmão, foi até incrível, porque 1 ano de oração, 1 ano de oração, terminou? Eu liguei para ela e falei para ela, então, vamos fazer um lanche hoje de novo? Ela, vamos. Gente, vou passar o microfone para ela falar agora. Aí ela pega um microfone. Gente, então, aí de repente nós chegamos, marcamos, acho que era no shopping. Quando eu cheguei no shopping, ele estava me esperando com uma calça, aquelas calças, essa aqui é branca, mas é acho que meio bege, com fundo aqui no joelho. A camisa aqui não era legal, que é aquelas meio saco, grande assim, que cai aquela borda dos lados. Assim. Daquele jeitão mesmo, começo dos anos 90, eu não sei como é que é. Mas, gente, eu olhei para ele e falei, nossa, mas que lindo que ele é. Eu não tinha reparado como ele é um menino. E eu comecei a admirar ele. Comecei a admirar. E ele também, e resultado, estamos casados há tantos anos. Mas, meu irmão, olha, isso não é feitiço. O que eu quero dizer para vocês é que o que Deus permitiu ali é que o ministério deles fosse fortificado, porque ele construiu uma igreja para 1.200 pessoas sentadas. 1.200 pessoas sentadas naquele lugar. O que Deus estava construindo ali era pessoas determinadas. Pessoas de oração. Você acha que não tem que ser assim? Você acha que minha esposa ou qualquer pessoa que quiser alcançar um alvo não tem que ser assim? Hoje as coisas estão descartáveis. E casamentos também, e tantas coisas assim. Tudo muito online. E de repente, eu vi uma pessoa conversando com uma pessoa de idade. E falou, quantos anos o senhor tem de casado? 60 ele vai cacetada. Anos de casado. Uhum. Como que o senhor faz? Qual que é o segredo? Ele falou, olha, eu vim de uma época em que quando as coisas estragavam, você consertava. Hoje não, hoje as pessoas trocam. Hoje as pessoas descartam, literalmente. Tudo é descartável. Não dura nada. E sabe o que se tem como resultado de vida? Um vazio. Um vazio por faltar determinação. Determinação. Aquele homem era determinado. Ele foi para o templo. Está sentado lá. Com a mão escondida. Porque ele queria Jesus. Presta atenção, pô. Ele queria Jesus. Aí a Bíblia diz que Jesus olha para aquele homem. Porque ele não olha só o coração. Ele olha a área da vida da pessoa que precisa ser curada. Jesus olha para aquele homem. Ei, você aí. Fique em pé. Você mesmo, fique em pé. Rapaz ficou de pé. Vem aqui para o meio. O homem foi para o meio. Estende a tua mão. Estende a tua mão. E a Bíblia diz que o homem... Imagina se o cara não ia estar assustado. Quando ele pega e ele estende a mão dele. A Bíblia diz que a mão do cara estava curada. Ele não tinha mais nada. Com certeza aquele homem ficou assustado. Puxa, fui descoberto. Mas sabe o que curou aquele homem? Foi a obediência da palavra de Jesus. A obediência no que Jesus estava falando. O homem foi curado porque ele obedeceu. Nono ponto que me chama a atenção aqui. Se você ficar com a mão no bolso, você nunca verá o favor de Deus. Se você ficar com a mão escondida, você nunca verá o favor de Deus. Eu já vi algumas pessoas mais ou menos assim. Eu estou magoado com a igreja. E eu estou magoado com todo mundo. Por quê?
porque eu fiquei internado ou doente, ninguém foi me ver. Ué? Mas ninguém sabia que estava doente. E outra coisa, cá entre nós, que eu sou meio bocudo para falar às vezes uma direta. Quando alguém está doente, você vai visitar? Quando alguém está ruim, você vai visitar? Porque eu todo dia acabo visitando alguém. E se eu ficar ruim, meu Deus, quando eu fiquei com Covid lá em casa, o povo chegava, ainda mais estava no começo, o povo chegava com compra e deixava na porta de casa assim, saía meio correndo, espirrando álcool em gel. Mas eu estou dizendo, pastor, precisa de alguma coisa, pastor, precisa de alguma coisa. Olha, meus irmãos, eu vou falar uma coisa para você, e todo mundo perguntando e coisa e tal. Amizade você constrói. Quando a pessoa não está legal, agora você pensa, eu não tenho amigo. Por quê? Porque você não é amigo de ninguém. Você também, mulher, talvez não é amiga de ninguém. Você é uma baita uma fofoqueira só, especuladora, talvez. Você, talvez, homem, não é um amigo de ninguém. Você só é um sanguessuga. Só encosta em alguém para sugar. Nunca está contribuindo. Nunca está melhorando a vida de ninguém. E aí? Sabe o que significa? Mão leprosa? A mão direita aqui? Você sabe o que significa isso? Significa defeito na rotina. Significa problema nos resultados de vida. Na graça, na obra de Deus. Significa doença na sua obra. Você está entendendo o que eu estou falando? O que significa a mão direita doente? Significa que essa tua ligação com Deus não está acontecendo como deveria. Significa que precisa ser curado nisso. Pastor, eu não aceito, essa palavra não é para mim. Então por que você está aqui? Se essa palavra veio primeiro para mim. Uma passagem bíblica que diz assim, olha, maldito aquele que faz o que Deus pede, ou faz a obra do Senhor de uma forma relaxada. Isso é, a pessoa se torna maldita. Aquele homem, ele tinha alguma vergonha na vida dele. Aquele homem tinha um calabouço dentro dele, escondido alguns podres. Aquele homem, ou aquela pessoa, ou essa pessoa, talvez, quem se identifica com o que eu estou falando, tem alguma coisa que, principalmente diante de Deus, precisa ser curada. E você só vai ser curado, restaurado, ou seja o que for, parar com essa frustração, essa patinação, se você for uma pessoa determinada em buscar a Jesus e o seu aperfeiçoamento. Se Jesus não for prioridade, as coisas não vão durar ao redor. Se Jesus não for prioridade, as coisas não serão bem fundadas. Ele quer te curar. Apresente as tuas mãos para Ele. Se você ficar com ela escondida, então nunca vai colher nada. Uma vez eu vi uma reportagem, um documentário que estava passando sobre as pessoas mais mão de vacas. E aqui no Brasil mostrou um homem que deveria ser o homem mais mão de vaca do Brasil. Na geladeira dele só tinha água. Ele não casou porque casamento dá despesa. Ele saía de casa, ele tirava a pilha do relógio. Quando ele voltava, ele tinha um relógio de pulso, assim, aqueles que de corda, alguma coisa assim. Ele voltava e ele colocava de novo a pilha. Ele pegava o palito de fósforo e ele cortava no meio para que o palito virasse 2. E ele tinha orgulho disso. Era uma doença, mas ele tinha orgulho. E eu falei para a Gleice assim, amor, você reparou na algo na vida desse homem? Ela falou, o quê? Esse cara não tem nada. E por que ele não tem nada? Porque ele não semeia nada. Como que alguém vai colher? Se ele não semeia nada, ele vai colher o quê? E o chão mais fértil que nós podemos semear é o altar de Deus. Qualquer coisa que a gente planta no altar de Deus, ou descaso, ou adoção, ou oferta, ou tirar oferta, qualquer coisa, o chão mais fértil, o terreno mais fértil, é a palavra de Deus.
É a palavra de Deus. Os camaradas passaram a noite inteira tentando pescar, não pegaram nada. Eles chegando de novo na praia, Jesus olha para eles: ei, jogue a rede de que lado? De que lado? Do lado direito. Por favor de Deus. Olha, Senhor, nós somos pescadores. O Senhor é carpinteiro, tudo bem, mas nós somos pescadores. A noite inteira nós ficamos tentando pescar. A vida inteira a gente fez isso, é a nossa profissão. Mas debaixo da tua palavra, ó obediência, debaixo da tua palavra, nós vamos lançar nossa rede do lado direito. E eles foram curados naquela noite. Naquela manhã, aliás. Eles foram curados. Você quer ter resultados, quer parar de patinar na tua vida? Seja uma pessoa determinada, mas não é até metade do ano, não. Seja uma pessoa determinada. Se casou, vai ficar casado. Seja uma pessoa determinada. Você quer dinheiro, meu irmão? Você quer dinheiro? Então dê lucro para o teu patrão. Se qualifique. E outra coisa, se aliancie com Deus. Porque Ele mostra a porta para a gente onde a gente não encontrava. Agar está lá no deserto pensando que ia morrer, chorando. Aí ela vai buscar Deus, vem um anjo e fala: ei, olha para o teu lado, tem um poço ali. Você não vai morrer não, tem um poço do teu lado. Deus abre portas para a gente, onde a gente não imagina, parece que não enxergava. Mas a pessoa determinada, ela vai encontrar uma solução. Deus vai honrar. Não está na Bíblia o que eu vou falar aqui, mas Deus ajuda quem? Não está na Bíblia desse jeito. Desse jeito não está. Mas isso é um princípio. Isso é uma verdade. Sobre uma pessoa ser determinada. Ser de honra. Sabe quando que o teu casamento começou a falir? Quando você parou de ser determinado ou determinada. Quando você parou de conhecer o seu cônjuge e admirar o cônjuge. Buscar o ângulo. Talvez você virou uma pessoa só resmungona. Reclamona. Ou reclamão, eu não sei. E aí? Não gosta de ser confrontado? Olha as pessoas que vinham até Jesus, vinham para ser curadas. Jesus confrontou aquele homem, não confrontou? Tira a mão daí. Eu não vou sair daqui, eu vou sair daqui. Quem que é ele para pedir para mandar alguma coisa em mim, para eu tirar a mão daqui? Quem é ele para me confrontar? Ei, lança a rede para o lado certo. Apresente as tuas mãos. Apresente a tua frustração. Apresente a tua dor. Apresente a tua vergonha. Apresente o teu medo. Apresente a tua mão, ou seja o que for, aquela doença. Porque Jesus quer te curar a partir de hoje. Se coloque em pé em nome de Jesus. Hoje você vai apresentar as tuas mãos para Jesus. E a partir disso, a partir de hoje, você vai ser uma pessoa determinada. Determinada. Pois um novo ciclo, uma nova fase se inicia em sua vida. Amém? Coloca a mão esquerda no teu peito assim. Fecha os teus olhos. Levanta a tua mão direita. Isso, a mão direita. Isso, levanta a tua mão direita. Eu quero que você ore assim comigo. Diga assim: Deus Todo-Poderoso e Fiel, eu ouvi a tua palavra e eu peço que ainda ela seja revelada nas áreas da minha vida em que eu preciso ser sarado. Eu ouvi a tua palavra e eu quero te dizer que eu creio e sei que ela veio para mim e veio para me encontrar numa situação de frustração, numa situação em que eu preciso ser curado de mágoa, de tristeza, de frustração, de ansiedade. Mas na verdade, o Senhor sabe das minhas obras e sabe, Pai, das obras defeituosas. Então, Senhor amado, a partir de hoje, cura-me, restaura-me. Oh, Senhor, vem regar a minha fé. Vem me dar uma nova oportunidade hoje. E que isso seja para a sua glória. No nome de Jesus. Eu quero orar por você agora. E você apresente a área da tua vida que precisa ser curado. E que você será determinado. Determinado. Para que haja avanço na tua vida. Para que você pare de patinar. E eu vou orar por você. Santo Deus. O Senhor conhece cada filho seu aqui. O
O Senhor sabe cada pessoa, que às vezes situações se repetem de uma forma cotidiana. As pessoas que na sua rotina têm enfrentado desafios, aí talvez vergonhosos, a mesma situação. Talvez seja a preguiça, talvez seja a mentira, talvez seja a distorção, a dissimulação, a fofoca, talvez seja a avareza, o egoísmo, talvez seja, Pai, a centralização, talvez seja, Jesus, a falta de fé no Senhor, a falta de ligação, a falta de postura de fé, talvez seja a arrogância, talvez seja, Pai, meu Deus, as concupiscências da carne. Mas hoje, meu Deus Todo-Poderoso, eu quero que, assim como o Senhor curou essa pessoa da mão ressequida, da mão leprosa, todas essas pessoas que estão estendendo a mão agora, essas pessoas que estão apresentando as áreas da sua vida que precisam ser visitadas pelo Senhor, essas pessoas estão se comprometendo em serem determinadas, em melhorar, em ligar, em se esforçar, Pai. Jesus Cristo, todas essas pessoas eu quero pedir, meu Pai, um milagre, eu quero pedir a restauração, eu quero pedir a nova chance, eu quero pedir, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, a mudança, eu quero pedir, Senhor, por favor, o refrigério, eu quero pedir, meu Pai, a empolgação do milagre. Espírito Santo, traz luz onde era trevas, organização onde estava o caos, onde parecia o fim, mostra um novo começo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos te pedindo, ó Deus, liga agora este milagre, em nome de Jesus Cristo, amém.